Olá, bem-vindas, bem-vindos. Então, vamos falar um pouco sobre fraternidade na economia. E quando a gente fala essa palavra fraternidade, né, na economia, puxa, parece uma coisa tão distante. Realmente é uma coisa muito distante, né? A gente não consegue enxergar isso no dia a dia nosso, né? Na economia, na vida econômica, que é muito regida pela competição, né? Essa coisa do vence o mais forte, né? E a gente foi acostumado a ver a economia dessa maneira, né? E isso está muito dentro de cada um de nós também. Todos nós, no nosso dia a dia, nas nossas relações econômicas, nós tendemos a buscar a maximização do nosso proveito próprio, né? Então, quando a gente fala da fraternidade, a fraternidade é o contrário disso. A gente olhar para a necessidade do outro, a gente se ajudar mutuamente. Então, parece muito distante. Mas, na verdade, a gente também percebe, observa muitas situações de fraternidade no dia a dia, né? De ajuda mútua, de a gente ver movimentos de solidariedade, economia solidária, as CSAs, por exemplo, né? As comunidades que sustentam a agricultura. Mesmo as escolas Waldorf têm movimentos interessantes de fraternidade, é, outras associações, né? Por conta da pandemia, no ano passado, surgiram muitas iniciativas interessantes nessa direção, de maneira geral, no mundo de maneira geral, e também nas escolas Waldorf, muitas escolas fizeram rodas fraternas, né? Eu mesmo ajudei algumas escolas com isso, e as rodas fraternas são um espaço onde as famílias se ajudam mutuamente, né? O importante é como que a gente sai desse olhar voltado para a nossa própria necessidade, para a maximização do nosso proveito próprio, individualmente, para olhar para a necessidade do todo, do grupo, né? E a partir desse olhar para o todo, surgir esse impulso em cada um de nós de ajuda mútua, onde cada um de nós pode se ajudar mutuamente. Então, no âmbito da antroposofia, a gente fala muito da trimembração do organismo social, né? Então, vou falar só rapidamente da trimembração social para a gente localizar esse aspecto da fraternidade na economia dentro desse âmbito mais amplo da trimembração do organismo social. Então, a trimembração social tem a ver com como que a gente percebe a realidade social, né? A realidade social se dá de forma trimembrada. Todos nós nascemos no mundo físico, aqui no planeta Terra, e por conta disso nós temos necessidade de consumir bens materiais. Então, a vida econômica existe por conta disso, porque nós precisamos produzir bens, e esses bens precisam ser transportados, distribuídos, comercializados, para que a gente possa consumi-los, né? Por conta da nossa sobrevivência. Então, a vida econômica tem a ver com produção, distribuição e consumo de bens que são necessários para a nossa sobrevivência, né? Mas, além disso, nós somos seres que têm um impulso espiritual, né? Nós somos seres que buscamos desenvolver nossas habilidades, nossas capacidades, e por isso também nós estruturamos uma vida cultural, espiritual. Então, a vida cultural também é uma exigência humana pelo fato de nós buscarmos sempre nos desenvolver como seres humanos. Então, essas instituições da vida cultural que têm esse propósito de propiciar o desenvolvimento de capacidades humanas, a mobilização de capacidades humanas, existe também por conta de uma situação humana, né, que existe em cada um de nós. E nós, como seres humanos, nos encontramos com outros seres humanos e criamos relações, né, entre nós, e essas relações precisam ser reguladas. A nossa convivência precisa ser regulada para que haja harmonia nas relações. Então, por exemplo, se eu estou no trânsito, num carro, e aí o semáforo fica vermelho, eu paro com o carro. Na rua transversal, o semáforo fica verde, o carro avança, depois inverte, né? Então, são regras que nós criamos, são combinados, né, acordos de convivência que nós criamos entre nós para que a vida possa fluir com harmonia, a vida social, os encontros entre as pessoas, né? Porque se não há o semáforo, por exemplo, na rua, haveria muita colisão, né? Seria um caos a vida social. Então, esse é outro âmbito da vida da trimembração, né? Da vida social, que é o âmbito político-jurídico. Também é uma exigência pelo fato de nós nos encontrarmos uns com os outros, nós precisamos fazer acordos de convivência. Então, a trimembração social tem a ver com isso. Nós, como seres humanos, nós é que criamos a vida social, e essa vida social que nós criamos ao nos relacionarmos uns com os outros se dá em três âmbitos: no âmbito espiritual, cultural, no âmbito político, jurídico e no âmbito econômico, como eu descrevi aqui, né? E a grande sacada do Steiner foi perceber que cada um desses âmbitos tem a ver com um daqueles lemas da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, a liberdade cabe à vida espiritual cultural.
onde cada indivíduo deveria ter um espaço de liberdade para se desenvolver, né? E para buscar o seu próprio caminho, para poder trazer para a vida, expressar o seu impulso genuíno, original, com autonomia, com liberdade. Então, a vida espiritual tem a ver com cultural, tem a ver com o impulso da liberdade do indivíduo, né? Então, como a gente dá espaço para o indivíduo se trazer, se expressar, né? Se manifestar de forma genuína, autêntica. A vida político-jurídica tem a ver com o grupo, né? Tem a ver com o lema da igualdade. Então, como que a gente faz acordos entre nós em pé de igualdade, onde nenhuma parte tem mais poder do que a outra? Os acordos que têm a ver com o grupo, o próprio grupo, cada uma das pessoas do grupo participa em pé de igualdade. Então, dessa maneira, os acordos são mais legítimos e mais duradouros, tendem a ser, né? Do que quando há poder exercido por uma das partes. E na vida econômica, né? O Steiner traz isso que tem a ver com o lema da fraternidade, que é isso, tem a ver com ajuda. Fraternidade tem a ver com ajuda mútua, com corresponsabilidade, né? Então, na vida econômica, assim, se na vida cultural tem a ver com o indivíduo, na vida político-jurídica tem a ver com o grupo, a vida econômica tem a ver com o planeta inteiro. O Steiner falava que o planeta inteiro é um organismo econômico único. Então, quando a gente fala da economia, a gente está falando sempre do todo, né? E o todo significa todos os seres humanos e todos os seres, né? O planeta inteiro. Na economia a gente lida também com as questões ambientais, né? Então, como que a gente pode se sentir corresponsável pela vida de todo o planeta? Todas as pessoas e de todo o planeta. Isso tem a ver com a fraternidade, nesse sentido de ajuda mútua. Então, e fraternidade tem a ver com irmandade, né? Então, como que a gente pode... Imagina assim, na nossa família a gente tem uma preocupação de cuidar uns dos outros, não é? Normalmente, as famílias que têm um bom relacionamento. Então, é um impulso genuíno de uma família buscar uma pessoa ajudar a outra. Esse é um impulso de irmandade, de fraternidade. Como é que a gente pode se perceber como membro de uma família mundial, global, né? Onde todos nós, no planeta inteiro, nos sentimos como irmãos, vamos dizer assim, né? Com esse impulso de ajuda mútua. Essa é a busca da fraternidade. Quando a gente fala de igualdade e de liberdade nos outros âmbitos, a gente consegue perceber mais facilmente isso na vida social. A fraternidade normalmente é mais difícil de perceber, porque a gente está muito imbuído dessa busca do proveito próprio, da competição, né? Então, como é que a gente pode criar espaços de fraternidade entre nós? Então, isso tem a ver com a gente começar a se perceber como corresponsável. Então, numa escola, a escola tem necessidades financeiras, cada família também tem. Como que nós podemos, e cada família, tanto de quem tem filhos na escola, como quem é professor e quem é funcionário da escola, né? Como que todos nós podemos nos sentar juntos e olharmos juntamente para as necessidades de cada um e do todo? E como que nós podemos nos sentir corresponsáveis por isso? Como nós podemos nos sentir corresponsáveis pelo atendimento das necessidades básicas do todo, né? do nosso grupo como um todo, da escola como um todo. Isso tem a ver com o impulso da fraternidade. Então, a gente pode encontrar formas, quando a gente se junta como grupo, o grupo, a escola tem uma necessidade, a gente pode encontrar formas criativas, soluções criativas conjuntas, quando a gente senta em grupo e olha para a necessidade do todo, né? Então, isso aí, daí pode surgir um impulso de fraternidade. Então, para trazer eu quero trazer uma imagem que pode ajudar a ilustrar um pouco esse impulso de fraternidade que pode surgir no âmbito da escola, nesse sentido da corresponsabilidade entre todos nós, que é a história da tartaruga. A tartaruga, imagina aquelas tartarugas bem grandonas, né? A tartaruga põe 100 ovinhos, por exemplo, tá? E aí, perto da praia, lá, ela põe 100 ovinhos. E aí chega um bicho, outros animais, predadores, e comem vários ovinhos da tartaruga. Vamos dizer que comeram 90 ovinhos, só ficaram 10 ovinhos. Aí vão nascer 10 tartaruguinhos. A gente pode falar assim, puxa vida, olha só, é a lei do mais forte mesmo, a natureza é a lei do mais forte, né? A competição acirrada que leva a isso. Coitada da tartaruga, ela botou 100 ovinhos e só vai ter 10 filhotes, né? Os predadores, né? É assim mesmo, né? É o mais forte, assim como também na nossa economia. Mas essa mesma realidade pode ser vista de uma outra maneira. A gente pode imaginar o seguinte, que a tartaruga ela não queria ter 100 filhotes. Ela não daria conta de cuidar de 100 filhotes. Ela queria ter 10 filhotes. Mas ela botou 100 ovinhos para que os outros 90 pudessem alimentar outros seres. Então, ou seja, a mesma realidade pode ser vista de maneira totalmente diferente.
Não da lei do mais forte, não que o predador come o mais fraco, mas sim de que na natureza há esse impulso de fraternidade, de abundância. Então a tartaruga coloca ovos em excesso para alimentar outros seres. Então um ser dá de si para outro, para que todos se alimentem, todos se sustentem e possam viver, né, satisfatoriamente. Então é esse olhar que a gente tem que trazer para nós, como que nós podemos cada um se voltar para atender a necessidade uns dos outros. Então espero que vocês consigam levar adiante esse impulso da fraternidade aí na escola de vocês. Um grande abraço.